Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Hoje a gente está aqui com o professor de História da Universidade de Brasília, UNB, Matheus Gamba Torres. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Léo. O tema do programa de hoje é a História de Brasília. A gente vai falar um pouco da pré-história de Brasília, a história da inauguração de Brasília. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, professor, é: o que estava em jogo no momento da concepção de Brasília, do impulso inicial para que a capital fosse transferida do Rio para Brasília? Bom, tem várias histórias e mitos relacionados à vinda da capital e eu acredito que seja um conjunto de fatores que queriam ser mudados naquele momento histórico, né, nos anos 50. Primeiro se falava muito da concentração de poder que existia no Rio de Janeiro, né, sobre funcionalismos públicos, sobre políticos e afins, e justamente de uma certa, digamos assim, antiguidade da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade mais colonial, para tratar de assuntos que se considerava agora a nova vertente, poderíamos dizer, ideológica, inclusive, relacionada ao modernismo. Então, a impressão que passava é que o Brasil estava numa capital antiga, né? E o que se pensava justamente na época, e foi uma das ideias, uma das concepções do Juscelino Kubitschek, junto com Oscar Niemeyer, coisa que ele já tinha trabalhado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, era essa questão do moderno. Então, o Brasil procurava, nos anos 50, se modernizar, né? O fato da gente usar esse termo modernização, ele tem diversos aspectos, tanto na arquitetura, quanto na literatura, quanto na política. E acredito que para o Brasil se modernizar tem toda uma questão arquitetônica, tem toda uma questão de industrialização, uma questão de entrar no que é moderno, em contraponto do que seria considerado à época o arcaico, o rural, o antigo, o colonial. Então, ao se pensar em fazer uma capital, a gente lembra sempre do plano de metas do Juscelino Kubitschek, né, no qual ele pensa em fazer não só a capital vira, digamos assim, como é considerada a meta-síntese desse plano de modernização que ele tem para o Brasil. E essa ideia passa justamente pelo famoso plano de metas, né, dos 5 principais planos. Quais eram as forças contrárias na época e quais eram as forças favoráveis para essa mudança? Muito bem. Forças contrárias na época, o principal, a gente notava que eram forças relacionadas ao Rio de Janeiro. Então nós temos a UDN, que era o partido de oposição direta ao Juscelino Kubitschek, do qual os deputados eles ficavam o tempo todo criticando que seria uma obra faraônica, seria um gasto de dinheiro público para a visão de um determinado estadista que se considerava um superpoderoso imperador, digamos assim, para morar em palácios e coisas novas. Falavam da corrupção, falavam de a mudança toda do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro já seria uma capital estabilizada, já teria todos os poderes, estaria mais próximo ao povo, né, considerando, tem vários articulistas na época que escreviam, jornalistas que escreviam, explicando o seguinte: olha, o Rio de Janeiro aqui está próximo ao povo, está próximo às pessoas, né, uma cidade grande. Você deslocar isso para um Planalto vazio... Esse debate, de certa forma, existe até hoje, né? Tem muita gente que, por mais que Brasília cada vez mais se consolide como capital da República, até por conta da questão do agronegócio, né? Talvez seja o último grande argumento sobre a capital em Brasília, mas até hoje as pessoas elas usam o argumento de que, de fato, Brasília fica muito longe do povo. O povo tem muito pouca influência. Talvez um outro argumento aqui, pensando aqui rapidamente, a internet e as redes sociais também acabaram tirando essa coisa do espaço físico desse debate também, né? Sim. A pressão acaba acontecendo hoje de outras formas. Sim, existem algumas questões, o historiador é assim, né? A gente sempre trabalha com vários aspectos. E um dos aspectos que se falava, ele quer ficar isolado, uma das críticas era, ele quer ficar isolado para não ter pressão popular, para não ter pressão do Rio de Janeiro e afins, não só ele como ele JK, né? Certo. Não só ele, como também os políticos que são a favor de ficarem lá. né, de ficarem lá em Brasília, isolados e tal. E por muito tempo, justamente devido à distância, devido ao fato de que ainda muita coisa foi sendo transferida para Brasília, durante muito tempo ainda o Rio de Janeiro teve muitas coisas relacionadas ao poder central.
Mas não querendo fugir da tua pergunta, Claro. sim, isso é uma crítica que é feita até hoje, né? Dizer que o Brasil é muito isolado, mas que isso eu concordo que hoje em dia com as facilidades de meios de transporte, né, com as facilidades dos meios de comunicação principalmente, né, Brasília torna-se mais próximo da população. Né? A gente percebe tanto pelas redes sociais como pela própria imprensa televisiva que diariamente existem notícias de Brasília, até rádios relacionados a isso, que informam no Brasil inteiro o que está acontecendo, o que se passa em Brasília. Né? Então, acaba que, num primeiro momento, se falava num isolacionismo, assim, um isolacionismo que foi querido pelo JK e pelos políticos, mas que no final das contas acabou que realmente as pessoas acabaram vindo para Brasília, muita gente acabou vindo para Brasília, e esse isolamento do povo, eu não acredito que ele tenha não acontece mais, digamos assim. Os políticos de São Paulo eram favoráveis a essa mudança? O senhor falou da política do Rio, somente o pessoal da UDN, mas a política de São Paulo era mais favorável ou coexistia. Né? No Rio de Janeiro, até, digamos assim, os deputados que eram partidários do Juscelino Kubitschek, eles eram a favor porque compraram a ideia do projeto. São Paulo também era dividido. Muitos consideravam que, inclusive, São Paulo deveria... Muitos cariocas vieram para Brasília, muitos fluminenses. Sim, às vezes por vontade própria ou não, às vezes por causa de um cargo ou não. Claro. Mas São Paulo era uma coisa também mais dividida. Né? Muitos consideravam um absurdo, um gasto. Muita gente queria que a capital fosse São Paulo. Justamente existia esse movimento de que a capital fosse transferida para São Paulo. Quem queria que a capital fosse São Paulo? Os industriais? Os industriais mais ligados ao café ainda os cafeicultores consideravam justamente isso. Mas esse movimento, ele chegou de fato a ter uma importância em determinado momento, não? Não foi uma ideia e uma pressão, mas que não chegou a ser colocado porque o Juscelino Kubitschek ele tinha um apoio de Goiás, de Minas Gerais e de boa parte de seus apoiadores no Rio de Janeiro. Entendi. Né? E também aqui, principalmente porque ele usava um argumento que era de interiorização. Então ele colocava Brasília como a capital que vai ficar no centro para todos os brasileiros. Então vai ficar mais próximo da região norte, vai ficar mais próximo da região nordeste, vai ficar mais próximo do Mato Grosso, enfim, vai ficar mais próximo de todo mundo, mais próximo até do que São Paulo e muito mais próximo do que Rio de Janeiro. Juscelino aqui, hoje para Brasília, ele tem uma imagem de um democrata, de uma pessoa que foi um sonhador que conseguiu colocar um plano de fato, uma cidade foi construída. O senhor acredita que essa imagem do Juscelino, do JK, ela é real com a história política dele? Todas as pessoas, a gente trabalha muito com a história sobre a questão da heroicização das pessoas. E o que a gente mais faz é o que a gente chama de desconstruir esses heróis. Né? E Juscelino, claro, não vai ficar fora disso. Juscelino teve sua importância, né, como presidente, enfim, mas obviamente ele cometeu muitos erros. Então, falando da capital, por exemplo, a capital para ele era como se fosse a meta-síntese, porque o governo dele, ele tinha, como eu já mencionei, tinha 5 metas. Né? Dessas 5 metas, 2 eram educação e saúde. As outras 3 eram energia, infraestrutura e... energia, infraestrutura... Oh, yeah. Lembramos ao longo da conversa. Energia, infraestrutura e indústria. Certo. E essas 3 metas ele cumpriu perfeitamente, utilizando diversos empréstimos, inclusive do FMI e de empresas internacionais, para cumprir. E ele cumpriu largamente, muito mais, inclusive, do que havia sido prometido. Já saúde e educação, nada foi cumprido. Então, temos primeiro essa questão, o plano de metas. O plano de metas foi feito para que diversas empresas multinacionais e diversos latifundiários aqui ao redor de Brasília tivessem diversas vias de comunicação, tanto com as suas fazendas, como abrindo novas brechas de terra para que eles pudessem, muitas vezes, se apossar. E aumentar o número de latifúndios e aumentar a quantidade de latifúndios dentro
dentro desse território aqui, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, enfim, abrindo, digamos assim, essas estradas que antes eram desconhecidas. Então, o Juscelino ele aplica muito justamente nessa questão desse desenvolvimento capitalista excludente, porque muitas vezes ele vai expulsar muitas populações de poceiros que estão aqui ao redor de Brasília e que estão aí pelo Goiás. Por isso que ele era tão apoiado pelos políticos goianos, né, porque abririam mais, digamos assim, frentes de agricultura. Agora, falando justamente do Juscelino como alguém que queria justamente utilizar a Brasília como a meta síntese desse desenvolvimento, que para ele isso era o desenvolvimento, abrir estradas, trazer indústrias, facilitar inclusive com benefícios fiscais indústrias estrangeiras para vir no Brasil, ele cria Brasília como um símbolo justamente dessa modernidade. E o que seria moderno naquela época? Por exemplo, seria carro. Então, por isso que nós temos em Brasília avenidas tão largas. É o símbolo de uma cidade feita para carros. Então, a indústria automobilística ganhou muito com isso. Com relação à questão de um democrata, durante o governo... Mas aí não é só culpa do Juscelino, né? O Washington Luiz ele já acabou fazendo essa opção um pouco em relação à própria decisão paulistana, vamos dizer assim. Sim. Era aquela coisa dos apoios, né? Eu sempre digo isso, que ele sozinho não conseguiria fazer tudo. Nesse caso o que eu falo é que esse erro do JK, que me parece que foi a colaboração do erro, na verdade ele já vem aí para uma decisão errada na própria história brasileira. Sim, é que foram feitos... Em relação ao que eu falo é a não fazer opção por outros modais. Outros modais, exato. A ideia do Juscelino foi ampliar justamente os modais relacionados a carro. Então uma ideia que vinha já, porque é uma questão do modernismo. Então, quanto mais carros, mais modernidade, mais indústrias, mais gente dirigindo, e se escolhe daí o carro ao invés do trem, por exemplo, que seria uma solução mais barata. Então, por quê? Porque o moderno, justamente, era ter carro. Então, a gente não coloca isso como uma responsabilidade, claro, somente do Juscelino. Isso era uma ideia na época e que ele aderia justamente a essa ideia. E é uma ideia que se tem até hoje, na verdade, né? O carro, às vezes, é um símbolo, no Brasil ainda é um símbolo de status. Né? Você ter carro e não andar de ônibus, por exemplo. Mas isso ficou muito forte, muito marcado, eu acho que ficou muito marcado na construção de Brasília, justamente nas avenidas largas, justamente a gente percebe até hoje a falta desse transporte coletivo, né, dessa falta de outros modais que poderiam existir. Com relação à democracia, isso é uma coisa que eu quero pontuar, que é muito importante, que assim, durante o governo do JK, realmente ele praticou de forma... Vamos lá... as suas articulações políticas de uma forma democrática. Então, ele trabalhava muito com os movimentos sindicais, ele trabalhava muito com gente de outros partidos, enfim, e nunca foi um ditador na questão de impor suas vontades sem aprovação de congresso, coisa assim, mas era um grande articulador. Claro que, para os movimentos sindicais, ele tinha um bom anteparo, que era o apoio do PTB, do Jango, que muitas vezes negociava com os movimentos sindicais quando a carestia ficava muito alta. Então ele tinha aí alguma coisa para estancar essa pressão, o que facilitava muito a vida dele. Com relação à construção de Brasília, foi criada a famosa a GEB, né, a Guarda Especial de Brasília. E ela era responsável justamente para evitar qualquer tipo de motim ou qualquer tipo de greve dos funcionários da construção de Brasília. Então existia uma repressão, digamos assim, a esses movimentos sociais durante a construção de Brasília. E o terceiro aspecto, que daí é o seguinte, durante todo o governo dele, por exemplo, ele teve como seu vice o João Goulart, que o apoiou, né, e inclusive foi o anteparo para muitos movimentos sindicais. E quando ocorreu o golpe de 64, o Juscelino, ele abandona o João Goulart no final de semana do golpe. Ele vê o João Goulart sendo derrubado, chega a conversar pessoalmente com ele, isso é muito bem tratado no livro O Dia que Durou 21 Anos, do Flávio Tavares. Chega a conversar com ele, propõe coisas absurdas como declare a Confederação Geral dos Trabalhadores ilegal, que era a única base de apoio do João Goulart naquele momento, apoie os generais que ainda estão com você em termos de legalidade, ou seja, ele seria só um fantoche de alguns generais. E o João Goulart diz que não, e o Juscelino abandona o João Goulart
e não só abandona, como apoia o golpe de 64, vota no Castelo Branco, né, na eleição indireta para presidente, e por ser um candidato forte para 65, claro, 6 meses depois ele vai ser cassado, que é como sempre digo, quando quebra a ordem institucional, quebra para todo mundo, para o seu amigo e para o seu inimigo. Brasília, dentro dessa análise que a gente está fazendo aqui, volto a repetir, da pré-história de Brasília, ela deu certo, professor, na avaliação do senhor? Olha, essa é uma pergunta, né, de novo, a resposta dos vários aspectos. Parece que eu não quero me comprometer, mas não é isso, ao contrário, eu quero me comprometer com todos os aspectos. Se nós pensarmos no plano inicial, né, no plano idealizado pelo Lúcio Costa, pelo Oscar Niemeyer, de construir aqui, no plano piloto, a cidade ideal, onde tudo funciona, onde existe mobilidade, onde existem espaços públicos e afins, e que o restante do Distrito Federal seriam cidades mais relacionadas à agricultura para abastecer essa metrópole, que não seria uma metrópole, seria uma cidade específica para trabalhar do funcionalismo público. Se pegar esse plano original, assim, essa ideia desses urbanistas e arquitetos, a gente poderia dizer que não deu certo. Agora, no sentido histórico, ela deu certo. Sabe por quê? Porque ela existe. Então, Brasília existe. Existe como existe o Brasil, com seus problemas. Então, o que a gente nota em Brasília? Uma grande desigualdade social. A gente nota em Brasília diversos problemas econômicos. A gente vê Brasília com diversos problemas de saúde, problemas sociais, problemas de criminalidade. Assim como o Brasil. Ao contrário do que o senso comum fora de Brasília imagina, Brasília já não é mais, ou talvez nunca tenha sido, uma ilha da fantasia. Nunca. Na verdade, Brasília se aproxima muito, o que o senhor está dizendo, do resto do Brasil. Brasília se aproxima muito do resto do Brasil. Eu digo que é o retrato do Brasil, sabe? As pessoas acham que, quando eu falo isso, elas acham isso, mas como assim? Brasília é tão diferente dos outros lugares? Se a gente pensar, não é tão diferente assim, não. Nós temos um centro como o Plano Piloto e algumas ilhas como os Lagos, né, que são feitos por gente de classe média alta e ricos, né, e como nós temos ao redor de Brasília. Quando eu falo Brasília, estou falando agora do plano, né, quando a gente fala do plano, claro, do Plano Piloto e desses lugares, e fora, ao redor, nós temos uma grande periferia de trabalhadores, em sua maioria, né, e que só que nós vemos uma desigualdade social imensa entre esses dois polos, né, de pessoas que moram muito longe, que levam 2 horas para chegar, e eu noto que, como Brasília não foi uma cidade feita, num primeiro momento, uma ideia para ter justamente essa grande quantidade de pessoas ao redor de Brasília, acaba tendo problemas de infraestrutura, como transportes, como saúde, como educação e afins. Então, Brasília é o retrato, eu acho que Brasília é o retrato do Brasil. E uma coisa interessante que eu acho de Brasília, e como pessoa que veio morar, uma coisa bem empírica, é porque tem gente do Brasil inteiro. 5 anos em 5 anos, né? O senhor veio de Florianópolis. Eu vim de Florianópolis, né? Então, é uma coisa que eu percebo em Brasília, que é o seguinte, é o retrato do Brasil também porque tem gente de todos os lugares do Brasil, né? Claro, também com essa estrutura social desigual, como é o Brasil. Então, Brasília, ela deu certo no sentido de que ela existe, de que ela é capital e de que, olha, não é essa ilha da fantasia. Ilha da fantasia a gente pode considerar esses núcleos, como eu considero assim, o Plano Piloto, os lagos e afins. Isso são ilhas, né, de onde moram as pessoas mais abastadas. Que em outras cidades também existe. Que em outras cidades também existe, exato. Então, se tu vai ver Rio de Janeiro, Florianópolis mesmo, desigualdade social muito grande. E que vai ter justamente a sua periferia de pessoas que vieram aqui trabalhar em Brasília e que construíram e constroem Brasília cotidianamente. Quero colocar o senhor na saia justa não, mas encerrando aqui Bora lá. a entrevista. Bora lá. A UNB deu certo? A UNB deu muito certo. A UNB deu muito certo. Porque o que acontece? Ela foi criada com um ideal. O ideal da UNB era ser justamente uma universidade próxima ao poder, uma universidade diferente das outras, uma universidade que trouxesse pessoas de todos os lugares do país, uma universidade praticamente que se autogerisse com a história dos imóveis, né, com seus próprios imóveis e afins,
e que, claro, o projeto do Darcy Ribeiro, e que tivesse essa interdisciplinaridade entre as disciplinas e os cursos. Durante a ditadura militar, todo esse projeto foi abortado, né? Mas mesmo assim, é a coisa da semente, né? O embrião, de como foi criada justamente Brasília, ela permanece. Mesmo assim, ainda é uma universidade que se desenvolveu, né? Mesmo assim, é uma universidade que se desenvolveu em vários setores de saúde, humanidades e afins. E quando volta da ditadura, ela volta com um respiro de novos ventos e começa justamente a trazer as populações que antes estavam fora de Brasília, porque Brasília não era para ser, mas virou uma universidade muito elitizada, né? Eu fui descobrir, trabalhando na UNB, que só nos anos 90 que começou a ter cursos noturnos em Brasília. Ou seja, quem tinha que trabalhar dificilmente conseguiria fazer a UNB, né? E isso é uma coisa que a gente vê principalmente dos anos 90 para cá, que vem mudando, né? Inclusive o perfil com as cotas, com os perfis socioeconômicos. Então, por exemplo, hoje mesmo saiu uma reportagem dizendo, olha, mais da metade dos alunos da UNB hoje, que passaram no vestibular, que entraram agora na UNB, são de escolas públicas. E quanto mais isso acontece, mais a gente vê a universidade melhorar. Então eu digo que a UNB foi um caso, sim, de bastante sucesso. E a UNB, mesmo sendo uma universidade relativamente nova, né, ela sempre figura entre as 10 melhores do país, né, e entra em rankings internacionais também, sempre muito bem posicionada. E mais uma coisa mais importante, principalmente depois das políticas dos anos 2000, né, dos governos de esquerda, a inclusão como assistência estudantil com bolsa permanência, com passe livre, com não pagamento de restaurante universitário por alunos com baixa renda, com aumento das moradias estudantis, enfim, incluiu uma grande gama das cotas raciais, cotas indígenas. Isso inclui uma grande gama de pessoas que está se tornando o primeiro da família a se formar na UNB. Isso é muito importante. Então, a universidade pública ela tem esse papel. E a UNB está desempenhando muito bem esse papel. Tem vários alunos que dizem, eu vim para a UNB por causa da assistência estudantil que ela podia me oferecer. Eu passei em vários outros vestibulares de outros lugares e acabei escolhendo a UNB. Pessoal, queria agradecer aqui ao professor. Muito obrigado pela presença e até a próxima.